irmão Silveira, né, vai estar aqui com a gente. Ele vai fazer tipo um workshop para nós sobre... Ele é o líder de louvor lá da Casa da Rocha. Ele produziu inclusive essa música que nós acabamos de cantar, essa última aqui, que foi cantada pela Aline Barros primeiramente, né? Ele produziu a Aline Barros, Ademar de Campos no ambiente religioso, mas produziu também Fábio Júnior, Roberto Carlos e vários outros cantores. Acho que vocês não conhecem, né? Só de ouvir falar, eu acho, né? Então, mas cantores assim muito bons aí, de Djavan e tudo mais. E ele vai estar aqui com a gente. Rosa não combina muito comigo não, Lilás. Ele vai estar aqui com a gente e falando essa dificuldade ou esse desafio de se trabalhar excelência na adoração e também com voluntários, né, com pessoas que têm o coração de querer servir, mas nem sempre tem toda a técnica, né, para isso. E ele vai falar como que tem sido esse desafio lá na casa. O terceiro encontro, que vai ser acho que não lembro quando, mas vai ter o terceiro encontro que vai ser lá na ISP. A gente vai falar sobre adoração e evangelização, o exercício da arte na proclamação do Senhor da história. A gente vai fazer uma análise sobre Salmos, sobre essa questão missional da adoração. Tá certo? Então a gente vai fazer esse caminho. Mas primeiro eu quero ler Atos 2, 42 a 47 com os irmãos, como base para nossa reflexão sobre dons, para a glorificação ao Senhor da história. Vai dizer assim a Escritura Sagrada: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, uma das coisas importantes quando a gente começa a conversar sobre adoração, sobre louvor, sobre música, é que a adoração ele vai expressar, ele vai materializar de fato o nosso profundo amor que nós temos a Deus. A maneira como nós nos portamos diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, é a maneira como a gente vai verbalizar e materializar esse amor uns com os outros. Eu acho que está muito sol aí, né? Acho que, não sei se vocês querem ficar mais morenos, mas se vocês quiserem vir para cá. Não, tá bom? Tá gostoso o sol? Beleza. Então é importante essa compreensão de que adoração, louvor, a gente está pisando em terreno sagrado. A gente não está só cantando, a gente não está só aqui iniciando ou abrindo um culto, a gente está pisando em terreno sagrado. A maior parte das pessoas com quem a gente conversa e fala assim: olha, como é que foi a sua conversão? As pessoas dificilmente vão lembrar o que foi pregado e como foi pregado, mas as pessoas vão lembrar a música que foi cantada. Falam assim: putz, aquela música me marcou, e quando eu ouço aquela música, eu vou direto para onde eu estava, com quem eu estava, e aquilo traz à memória afetivamente tudo aquilo que a pessoa estava sentindo e como estava sentindo. Então, música, louvor, adoração não é só música para fazer parte do culto. Isso toca o coração das pessoas, isso transforma a vida das pessoas. É por isso que a gente precisa entender que quando a gente vai trabalhar com música, com adoração, a gente está pisando em terreno sagrado.
É a maneira como Deus vai comunicar a graça, a redenção ao coração das pessoas. A pregação vai fazer com que a pessoa entenda cognitivamente. A pessoa vai entender o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A maneira como ela vai crer, por que ela vai crer e em quem ela vai crer, passa pela pregação. Mas a maneira como a pessoa vai sentir e vai somatizar isso na vida dela, isso depende muito da música, da adoração, porque vai mexer com os nossos afetos. Então, louvor, adoração, não tem a ver somente apenas com a gente começar um culto. Tem a ver a maneira como a gente expressa todo o nosso amor, toda a nossa gratidão a Deus, a partir do que a gente canta. Amém, meus irmãos? Como é que está o seu coração para louvar a Deus? Às vezes a gente canta algumas músicas que já foram muitas vezes cantadas. E não sei se já aconteceu com você, de você estar ouvindo a música, mas porque você já cantou muitas vezes, você canta no automático. Nem pensa no que você está cantando, porque você já conhece a letra. Alguém sabe o que eu estou dizendo ou não? Você já conhece a letra e você não pensa mais. Você canta, você está ali repetindo as palavras, mas aquilo não está mexendo com o seu coração. Aquilo não está mexendo com a sua alma, porque não está sendo uma expressão do seu coração. Está sendo apenas um ritual do qual você está participando. Então, quando a gente vai falar sobre adoração, não é música somente. É a expressão do profundo do nosso coração a Deus. A gente dizer que não há nada mais importante, mais valioso para nós do que o Deus ao qual nós estamos diante, em culto, em adoração. É por isso que muitas vezes a gente canta palavras excepcionais, maravilhosas, mas distantes de verdade do altar de Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas acham que cantam porque estão num ambiente social na igreja, mas nós estamos diante do nosso Deus. Em vários momentos na Bíblia, Deus já disse assim: olha, o culto que vocês estão participando não me agrada. Em Isaías, por exemplo, Deus fala assim: olha, o culto de vocês, as celebrações de vocês associada à pecaminosidade de vocês não me agrada. Eu não estou suportando. Em Apocalipse, da mesma forma. É por isso que o que a gente vai conversar aqui não é só sobre música, é sobre a expressão da nossa vida, do nosso amor a Deus. Expressar com arte, com sentimento, mas sobretudo com verdade. Deixa eu perguntar de novo: como é que está o seu coração diante de Deus? Você canta a Deus ou você adora a Deus? Há uma diferença nisso? Muito grande. Muito grande. Deus não quer cantores somente. É bom ter cantores também para cantar afinado, né? Mas o que Deus quer realmente? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É sobre isso que nós queremos conversar, tá bom? Então, no texto que nós lemos, diz que há um princípio primeiro para adoração, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina, o conhecimento, a teologia, ela é importante. Se a gente canta uma música teologicamente ruim, a nossa expressão vai ser ruim.
Então teve não sei se foi a terceira música que você começou a cantar, né? Eu achei muito bonita, porque ela começa a falar da criação, depois ela trabalha toda a manifestação de Cristo, a redenção, e aí a nossa expressão de adoração a esse Deus que é o Criador e o Redentor. Teologicamente, assim, linda música, não é? Então a primeira coisa é que a gente precisa entender o que a gente canta, a gente precisa entender o que nós estamos dizendo a Deus, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, esse fato de nós nos vermos como um nós e não como vários eus, que nós falamos no encontro passado, lembra disso? Que a nossa música, ela é uma música de um nós, de alguém que se vê agora no outro, alguém que agora não se vê mais sozinho e está cantando para ter um benefício próprio, mas agora a gente canta porque a gente compreendeu que a gente não é mais só, a gente é um corpo, é um nós não conseguimos nos ver mais como alguém distante do nosso irmão, no partir do pão e nas orações. E essas 4 coisas, elas fazem com que a nossa vida seja resignificada. A ponto da igreja lá em Atos, eles tinham tudo em comum, né, vai dizer aí, né, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E como é que isso se materializava em ter tudo em comum? Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A adoração deles, o louvor deles, não fazia com que eles apenas ficassem ricos consigo mesmos, satisfeitos com a música que cantavam. Fazia com que eles olhassem para o lado, para as pessoas que estavam passando dificuldade e tinham necessidade. Eles percebiam que eles eram a resposta de oração para a oração de alguém, para o temor, para o gemido de alguém. Então eles agora chegavam a vender suas propriedades e bens e distribuir à medida que alguém tinha necessidade. Diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, e no final, no 47, vai dizer assim: louvando a Deus continuamente e contando com a simpatia de todo o povo. As pessoas fora da igreja, quando olhavam para a igreja, eles falavam assim: meu, que legal esse povo, eles cuidam um do outro, eles sabem no que eles creem, porque eles têm uma doutrina muito forte. Eles, quando alguém está passando dificuldade, eles cuidam, eles diariamente eles cantam, eles louvam a Deus, eles expressam artisticamente esse amor que eles têm a Deus. E quando as pessoas de fora olhavam para isso, falavam assim: meu, que incrível, como pode um povo desse? E a igreja de Jerusalém crescia dia a dia, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja evangelizava não por aquilo que ela fazia, mas por aquilo que ela era. O plano evangelístico da igreja era ser autêntica. O plano evangelístico da igreja é ser o que Deus queria que ela fosse: uma igreja que tinha comunhão e tinha expressão. Amém, irmãos? Estão me entendendo ou não? Tinha comunhão e expressão. Então, algumas coisas importantes. Primeiro, tem que ter uma dinâmica para o exercício dos dons. Nós adoramos a Deus e porque amamos, somos levados a ser missionais. Palavras de John Stott. Ao sermos missionais, compartilhamos o evangelho que salva pessoas, e pessoas são levadas à adoração. Ao adorar, elas são levadas a serem missionais. Teve um errinho ali. Então, o que acontece? Há um movimento que mostra que nós, quando a gente vem à igreja, a gente vem porque nós queremos expressar nossa adoração a Deus. Mas isso transforma o nosso coração. E aí nós somos levados não a adorar somente aqui, porque agora a adoração é o todo da vida. E quando a gente sai,
a gente não deixa de falar do Evangelho, não deixa de cantar as músicas que aquecem o nosso coração, e esse Evangelho que vai fazer com que a gente expresse, vai salvar pessoas. E a gente chama essas pessoas, fala assim: irmão, vamos adorar junto com a gente lá na igreja. E aqui eles adoram a Deus, expressam a Deus, são nutridos pela palavra de Deus e são levados a serem missionários também. Então esse movimento de celebrar a Deus no culto e sermos enviados em missão é um movimento que tem que ser constante na nossa vida, porque é o que está no nosso coração, é a nossa autenticidade, é o que dá brilho nos nossos olhos. Uma igreja só cresce, uma igreja cresce autenticamente quando a nossa espiritualidade for autêntica. Quando os nossos amigos verem em nós um brilho nos nossos olhos, porque a gente ama a Deus, que a gente canta músicas com cunho bíblico, não porque a gente é religioso, mas porque a gente não pode deixar de adorar a Deus. Quando as pessoas verem que o fato de nós sermos da igreja é decorrente do fato da gente ser igreja em todo lugar, e a gente vem à igreja para adorar a Deus porque a gente tem prazer de dizer a Deus tudo aquilo que tem acontecido no nosso coração, e em gratidão a gente vem adorar a Deus. É por isso que muitas vezes nas nossas conversas com os nossos amigos, o que brilha os nossos olhos são muitas coisas: aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente planeja em fazer, os jogos que a gente participa, das atividades físicas. Muitas coisas fazem a gente brilhar os olhos e contar com os nossos amigos com toda a motivação. Qual foi a última vez que você falou para um amigo do seu amor que você tem a Deus? De quão importante Deus é na sua vida? Como que a graça e o Espírito de Deus mexe com o seu coração? É por isso que a igreja cresce, não somente com projetos evangelísticos, mas com vidas de evangelistas, que somos nós. Aí está a nossa adoração, é o nosso coração diante do altar de Deus, diante da presença dEle, que a gente comunica na igreja, quando a gente vem celebrar, e a gente continua comunicando com os nossos amigos, porque nós somos enviados agora a comunicar toda a verdade do Evangelho do nosso Deus. Porque senão, adoração para a gente, adoração se torna somente música. E adoração, como nós vemos aqui, louvor aqui em Atos, tem a ver muito mais do que música. Tem a ver com doutrina, com comunhão, com partir do pão e com orações, com a vida. E faz com que as pessoas de fora olhem para nós e digam: uau, eu quero viver como esse povo vive. Eu quero ter o que eles têm. Eu quero esse brilho nos olhos quando eles falam do Deus deles. É por isso que em Mateus 5,16 vai dizer que, no texto, que nós somos sal da terra e luz do mundo. O texto vai dizer, completar dizendo assim: para que vejam, para que as pessoas de fora vejam as nossas boas obras, vejam a nossa vida
E ao verem a nossa vida, eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Pessoas que não conhecem a Deus, mas que quando nos veem, quando vem o nosso coração, eles glorificam a Deus. É por isso que a gente sempre tem que perguntar o que a gente mostra para as pessoas. A gente mostra o nosso coração, que a gente tem com Deus, ou a gente mostra as nossas competências, a nossa aparência. Deus quer um povo que seja um povo de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade, em todo tempo, em todo lugar, para que as pessoas, ao verem a nossa vida, as nossas obras, eles já glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por isso, há uma dinâmica para o exercício dos dons, que é a dinâmica de celebrar e sermos enviados como evangelistas. Mas tem uma segunda questão, que a arte é a expressão visível da graça, de uma graça que é invisível. Então, é uma expressão visível, ela se materializa como arte. A teologia frutifica em expressões artísticas. Da mesma forma como Deus materializou seu amor em expressões criacionais, também nós materializamos nosso amor em expressões artísticas. Eu vou falar um pouco mais no próximo encontro, mas a gente precisa resgatar uma das questões que as igrejas faziam antigamente, que era a composição. Hoje nós cantamos o que Deus está fazendo na história da vida dos outros. Quando a gente pega uma música, a gente olha e fala assim: Deus está fazendo algo no coração dessa pessoa que escreveu essa música. Não é isso? E a gente se encanta, com o que Deus está fazendo na história de pessoas no mundo inteiro. Mas o que Deus está fazendo na nossa história? O que Deus está fazendo na história de vocês, da juventude, das igrejas chinesas no Brasil? O que Deus está fazendo? Como Deus está fazendo? E uma das formas que Deus sempre deu, desde os Salmos, era que os Salmos, eles se tornassem pedagógicos para as outras gerações. Eles se tornassem pedagógicos. Então, quando você vê a história, por exemplo, de Davi, a história de Davi é contada pelos Salmos. E aí Davi, em cada circunstância que ele passava, ele materializava o que Deus estava fazendo na vida dele de forma artística. E essa arte se tornava pedagógica para as outras gerações, até chegar a gente. E a gente olha Salmos e a gente acha lindo, porque é o que Deus fez na história da vida de Davi, de Moisés, de tantos autores dos Salmos. O que Deus está fazendo na sua história? O que Deus está fazendo na nossa história? Qual é o salmo que expressa o que Deus está fazendo na nossa época? Aquela música que quando você canta, você lembra como era a sua mocidade. Os mais experientes aí, o vô, Alex, possivelmente tem as músicas da mocidade, não era isso? Que quando você toca aquela música, você lembra. O que Deus está fazendo hoje? É por isso que a arte é a expressão visível da graça de Deus, de uma graça que é invisível. A graça de Deus está acontecendo no nosso coração e a gente vai expressar visivelmente de forma artística. A gente vai expressar visivelmente por meio da música, teatro, da literatura e tudo mais.
É por isso que há músicas que rompem o tempo e elas se tornam referências da relação de uma pessoa com Deus. Por exemplo, tem uma música que eu gosto muito, um hino, né, que é uma música que fala assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Conhece essa música? Todo mundo conhece? Que legal! Quem escreveu esse hino? Foi um homem chamado Harold Spafford. Lembra da história dessa música? Quem lembra? Só 2 pessoas, 3. Harold Spafford era um advogado em Boston. E acontece um incêndio no seu escritório. Ele fica muito chateado, angustiado, tendo que resolver um monte de coisa, e resolve viajar com a família. Mas ele manda as 4 filhas e a esposa primeiro. E acontece que o navio a qual eles estavam naufraga. E ele perde as 4 filhas. Quando ele pega uma outra embarcação e vai até onde eles estavam, onde ocorreu o acidente, o comandante fala assim: foi aqui o lugar que aconteceu o acidente. E aí ele é tomado assim da presença de Deus, do cuidado de Deus com a vida dele, e ele escreve esse hino: sou feliz com Jesus, meu Senhor, que repete em todo o refrão. E esse hino ele mostra que, embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, todavia eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. O único hino que ele escreveu em toda a vida, mas era a expressão do que Deus estava fazendo na sua história. Quando a gente sabe a história dessa música, a gente não canta diferente? A gente canta. A gente canta diferente, porque a gente sabe que aquilo não era só uma letra de uma música que ele, para ser artística, era uma arte que estava acontecendo na vida dele. E ele expressou isso por meio da música. Por isso, meus irmãos, vocês estão fazendo parte de uma geração de jovens que pode tocar o coração de muitas outras pessoas. Mas qual é a expressão artística do que Deus está fazendo na época de vocês, na vida de vocês? Qual é a música que reflete o amor de vocês a Deus? Para quando, no futuro, os filhos de vocês ouvirem, vocês possam dizer: nós dissemos isso, essa frase, porque era o que estava acontecendo na nossa época. É por isso que toda adoração, ele é um movimento da graça de Deus para tocar o coração das pessoas da sua época, e isso continua ao longo do tempo. É por isso que uma das coisas que eu acho que a gente precisava resgatar, e a iniciativa da FLAM em fazer uma pós em música e arte, era a gente resgatar as composições mais fortes dos nossos jovens. É incentivar os nossos jovens não somente quererem copiar as músicas que já estão sendo feitas, mas é ter autenticidade para as músicas de hoje.
É por isso que eu creio que Deus repartiu dons e talentos aqui no nosso meio, e os irmãos têm todas as condições, né, de perceberem a graça invisível de Deus no coração de vocês e materializar isso em forma de arte e formar os salmos da geração de vocês, os salmos que vão tocar o coração de vocês, mas vão tocar o coração dos amigos de vocês, as músicas que vão expressar de fato o que Deus está realizando no nosso meio. Uma terceira questão é que a arte deve ser realizada com total excelência. A ideia de mínimo esforço para o máximo benefício é um pensamento diabólico que leva à mediocridade. Deixa eu repetir. A ideia do mínimo esforço para o máximo benefício é o pensamento diabólico que leva à mediocridade. Sabe o que é mínimo esforço? É aquela questão assim de quando você tem um grupo de louvor e fala assim, vamos montar um grupo? Vamos. E aí, vamos ensaiar? Vamos. Quando? Quando der. Alguém sabe o que eu estou dizendo ou não? Ninguém sabe, que beleza. Isso não acontece no nosso meio. Graças a Deus, né, Alex? Não acontece no nosso meio. Irmãos, deixa eu retomar o que eu disse no começo. Quando a gente trabalha com louvor, com adoração, com a participação ativa no culto, nós estamos pisando em terreno santo. Não cabe no nosso meio e diante do nosso Deus a gente querer trabalhar com o mínimo esforço. Não cabe. Quem é músico tem que continuar estudando a vida inteira. Quem não é, tem que começar a estudar para se aperfeiçoar. Não cabe o pensamento da gente fazer assim, eu vou fazer só o mínimo para conseguir tocar e a banda funcionar e tá bom. A gente é uma igreja pequena, ou a gente é uma igreja grande, ou a gente é uma igreja média, o pessoal está acostumado, né, com esse tipo de música, vamos fazer o mínimo. Irmãos, isso não cabe no nosso meio. Se a gente vai se dispor a fazer algo, a gente tem que fazer algo com excelência, porque a gente está fazendo para o nosso Deus, diante do altar dele, para a manifestação da sua glória, para que através das músicas que a gente vai cantar, Deus toque o coração de muitas pessoas, Deus fale no coração de muita gente, mesmo que a gente nem tenha noção disso, mesmo que a gente não tenha noção do que está acontecendo quando as pessoas estão cantando, a gente não tem noção do que Deus está fazendo, mas a questão é que Deus está fazendo. Então a gente não pode entrar no pensamento de que eu vou ensaiar por 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas somente, porque é o mínimo para a banda funcionar, para o grupo funcionar. Porque se a gente pensar dessa maneira, a gente entra na mediocridade. E a gente isso não está de acordo com o Evangelho, da gente trabalhar na dinâmica do mínimo esforço. A gente faz o máximo possível. Mesmo que o máximo possível nosso não seja o nível excelente, mas é o máximo possível dentro da minha capacidade. É
É o máximo que você consegue fazer. Você está entregando no culto a Deus o máximo do seu amor a Deus. Quando a gente entrega o máximo, então a gente nunca faz mais ou menos, porque é o máximo do que nós conseguimos fazer. É terreno sagrado. É por isso que essa palavra desse segundo encontro, o primeiro tem a ver mais com a dinâmica do ensino do fundamento bíblico. Esse segundo encontro tem a ver de como está o seu coração diante de Deus. Tem uma questão, tem a ver com uma questão pessoal. É por isso que essa conversa de hoje não é uma conversa, para simplesmente a gente sair daqui e falar, nossa, teve um negócio legal. Não, é para uma palavra para sondar o seu coração diante de Deus. Se de fato a gente ama a Deus. Quem ama se sacrifica. Deus nos ama. E o amor dele é tão real, tão profundo, que ele aceitou a cruz. Ele nos amou de tal maneira, sem reservas, que ele aceitou vir à terra, tomar sobre si todas as nossas dores e debilidades e pecados. Ele aceitou e se sacrificou por nós, para que nós tivéssemos vida. Agora, a gente não tem que perguntar para Deus se Deus nos ama, porque Ele já nos ama. Ama profundamente. Ele cuida da gente. Ele nos dá família, nos dá condições de estudo, nos dá recurso financeiro para conseguir as coisas que nós temos. Agora a questão não é o quanto Deus te ama. Agora a questão é o quanto você ama a Deus. O quanto você está disposto a se sacrificar pelo seu Senhor, que se sacrificou por você. E uma das formas que a gente demonstra que a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional, como diz em Romanos 12, é quando a gente faz tudo com excelência. A gente, diante de um Deus santo, a gente age de forma santa, sacrificial, para que a glória dele seja vista. Amém, meus irmãos? Amém? Deixa eu perguntar de novo. Como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que está o seu coração diante do altar de Deus? Da presença dEle? Será que quando Deus... Amanhã a gente vai estar na igreja e Deus olha para o nosso coração, o que Ele enxerga? Como é que a gente canta as músicas que nós vamos cantar amanhã? No automático? Assim, essa música eu já conheço, e a gente vai cantando sem pensar na letra. Será que a gente chega à igreja um pouquinho antes do culto, uns 2 minutos que seja, a gente senta e a gente fecha os olhos e fala assim, deixa eu preparar o meu coração para o meu Deus, eu vou expressar o meu amor a Ele, deixa eu preparar o meu coração, deixa eu tirar toda a distração que pode tomar o meu pensamento agora.
Eu vou adorar o meu Deus. Eu quero que esse momento Deus olhe para o meu coração e perceba o quanto eu amo. Nós fazemos isso, irmãos? Por isso que a adoração não tem a ver só com música, tem a ver com tudo na nossa existência. Tem a ver não com um Deus que a gente verbaliza, mas com um Deus que está em nós, está no nosso coração. Certo, meus irmãos? Quero fazer agora um momento você consigo mesmo, diante de Deus. Quero que você simplesmente feche seus olhos. Você pense no Deus que te salvou, um Deus que redimiu a sua vida, apesar de todos os seus erros, de todas as suas falhas, todos os seus problemas, todos os seus pecados. Esse Deus olhou para o seu coração e te amou, e continua te amando profundamente. Mas agora Ele te chama para você amá-lo, para que você entregue a sua vida de fato na presença dEle. Eu quero que você esteja sós com Deus, falando com Ele, e daqui a alguns minutos nós vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós queremos dizer, ó Deus, a Ti o quanto a gente ama o Senhor. Não há nada nessa vida que dê mais sentido, dê mais cor à nossa existência do que o Senhor. A gente não conseguiria, ó Deus, nem, ó Deus, materializar, ó Deus, o amor que nós temos a Ti. Mas Deus, nós queremos nesse instante reconhecer, ó Deus, que o amamos, reconhecer que não há nada nesse mundo, nada, ó Deus, nem aquilo que a gente possa comprar, nem aquilo que a gente possa experimentar, ó Deus, não há nada nesse mundo que se compare, ó Deus, a estarmos diante da Tua presença. O Senhor reina sobre nós. E queremos, ó Deus, viver intensamente esse amor. Queremos viver intensamente a Tua presença. Por isso, ó Deus, nos ajude a viver o Teu Evangelho. Nos ajude a experimentar, ó Deus, de fato, ó Deus, esse amor, ó Deus, constantemente na nossa vida. E assim, ó Deus, cada vez que nós nos reunirmos em culto, em adoração, não seja apenas mais um domingo, não seja apenas mais um culto, mas seja sempre o ápice do nosso amor ao Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude, que a Tua graça esteja sobre nós,
Que o Senhor nos ensine a amá-lo todos os dias e possamos expressar isso com todo o nosso vigor. Em nome de Jesus. Amém. Ai, desculpa, irmãos.